Olá, queridos, a paz do Senhor. Bem-vindos a mais uma live devocional, um momento precioso que o Senhor tem separado para minha e para a sua vida, de estar aqui reunidos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Seja bem-vindo, se aqui é a sua primeira vez. Se você ainda não me segue aqui no Insta, me segue e também se inscreve no meu canal no YouTube e dá um like lá nos vídeos, como minha mãe disse, tá bom? Gostaria que, se você pudesse, fechasse os seus olhos. Se você não puder fechar os seus olhos, mesmo de olhos abertos, eleve os seus pensamentos a Deus. Senhor, amado Deus e Pai, graças nós te damos por este momento precioso de estar aqui em Tua presença. Toma, Deus, os louvores, a palavra, fala de maneira especial a cada coração. Fala conosco, ó Deus querido, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o primeiro versículo que eu gostaria de ler com vocês é um versículo inicial que está em Provérbios, capítulo 14, versículo 8, que diz assim: A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Hoje nós vamos estar falando sobre como você decide. Esse é o nosso tema da mensagem de hoje. Como que você decide? Aqui esse versículo de Provérbios fala sobre a prudência em entender o seu próprio caminho. Precisamos saber como escolher o melhor caminho. Precisamos pensar antes de tomarmos decisões, para que não tomemos decisões precipitadas. E esse é o nosso tema. Então, vamos agora adorar ao Senhor antes de nos aprofundarmos nesse assunto. O primeiro louvor que eu gostaria de cantar com vocês é um louvor à honra, bem antigo. Não sei se vocês conhecem, mas ele hoje está falando bastante comigo. Eu gostaria de cantar com vocês. A honra, sim, a honra, a glória, toda a glória, a força sejam dadas ao leão de Judá. Ele é o Deus que venceu o inimigo. Em seu nome todo inferno cairá. Toda a terra se prostra diante da sua glória. Ele é o Rei, o Senhor Deus Jeová. A honra, sim, a honra, a glória, toda a glória, a força sejam dadas ao leão de Judá. Que eu e você possamos glorificar a Deus em todo tempo, porque Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Ele é o único digno e não há outro Deus. Um outro louvor que eu gostaria de cantar com vocês é um louvor mais recente, né? É Emaús. E ele diz assim: Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem Tu és, e ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Toma o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Toma o lugar de honra. Oh, toma o lugar de honra. Que o Senhor possa tomar o lugar de honra na minha e na sua vida. Que nós possamos arrumar a casa e dar a Ele o lugar que é dele, o lugar de honra, em nome de Jesus. Vamos agora compartilharmos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor hoje que falaremos sobre decisão. Como você decide. E vamos então falar sobre uma pessoa muito conhecida da palavra de Deus, que é Salomão. Então, antes da gente ler o versículo que vai falar aos nossos corações sobre Salomão, sobre decidir, sobre se você temos sabido como decidir. Se temos sido sábios ao decidir ou se temos sido imprudentes nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor amado Deus e Pai, te entregamos esse breve momento de louvor, que tenha subido a Deus como incenso suave às suas narinas. Pai, toma agora um momento de palavra, toma cada coração, que seja solo fértil para receber a Tua palavra. Fala com cada um de nós de maneira especial, em nome de Jesus. Amém. O texto que iremos ler está em 1 Reis, capítulo 3. Nós leremos inicialmente dos versículos 5 ao versículo 10. Neste texto aqui, vemos que Salomão pede algo a Deus. Deus pergunta a Salomão: Salomão, o que você deseja? E aí Salomão dá uma resposta. E agora nós vamos ler o que ele disse ao Senhor. 1 Reis 3, do 5 ao 10. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Aqui vemos que Salomão pediu sabedoria para julgar o povo, para poder discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Muitas vezes eu e você tomamos decisões precipitadas. Não perguntamos a Deus como devemos agir, mas depois questionamos a Deus porque Ele nos permitiu tomar aquela decisão. E nós já conversamos aqui em lives anteriores. Deus permite, porque aquela é a sua vontade. Você tem o livre-arbítrio de decidir. E que nós deveríamos buscar em Deus Ele não ser a nossa última forma de recorrer, mas a primeira pessoa em que recorremos, a primeira pessoa em que perguntarmos algo, deveria ser o Senhor. E não recorremos a Ele como última resposta quando não deu certo o que nós decidimos fazer por nossas próprias contas, não é verdade? E aqui Salomão pede sabedoria para poder discernir. E aí eu quero dar a vocês um exemplo de duas situações totalmente diferentes sobre Salomão. Uma situação prudente
em uma situação imprudente. Vamos ler primeiro o que está em 1 Reis 3, do versículo 16 ao 27. Aqui duas mulheres se encontravam em uma situação que botou Salomão, vamos dizer que em uma sinuca de bico. Como que ele iria saber de quem era o filho vivo, se as duas mulheres seriam as mães? Vamos ler como ele descobriu. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma delas: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele, pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Eis que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Olha a sabedoria de Salomão nesta situação. Salomão teve sabedoria como discernir quem era a verdadeira mãe deste menino. A partir do momento que a mãe, através de seu amor, abriu mão do seu filho, porque preferia ver ele vivo, sendo criado por outra pessoa do que ser morto, ele soube quem era a mãe verdadeira. Então aqui vemos que a sabedoria em discernir fez neste momento, nesta decisão, Salomão ter sido prudente. E por isso no versículo 28 diz assim: Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Agora vamos um pouco mais à frente. Em 1 Reis, capítulo 11, dos versículos 9 a 13. Aqui veremos que Salomão começou a ter atitudes desaprovadoras, atitudes que desagradavam ao Senhor. Aqui Salomão começou a andar por caminhos tortuosos e não mais ter decisões sábias, mas decisões imprudentes. E olha o que diz o texto, 1 Reis 11, dos versículos 9 a 13. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: Visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Aqui nós percebemos que Salomão estava vivendo uma outra realidade. O tempo de decisões acertadas, de decisões sábias, havia passado. Salomão havia se corrompido e se afastado dos caminhos do Senhor, se afastado da sua lei e de seus mandamentos. Queridos, aqui nós vemos uma mesma pessoa em 2 situações distintas. Muitas vezes, como Salomão,
eu e você tomamos em alguns momentos decisões sábias, em alguns momentos decisões inapropriadas, decisões incorretas, decisões não baseadas na vontade de Deus e no que Ele tem falado e nos ensinado. O que eu quero dizer para você, queridos, é que somente o Senhor pode nos dar sabedoria para escolher o melhor caminho. O Senhor não irá trilhar ele para você. Ele te mostra o caminho, mas quem decide seguir ou não é você. E como nós já mencionamos também em uma outra live, quando você se arrepende, Deus ele perdoa você, mas ele não apaga as consequências do pecado. A decisão imprudente de Salomão teve uma consequência e o reino lhe seria tomado. Mas por amor a Davi, quem conhece Davi, o homem segundo o coração de Deus, por amor a Davi, Salomão era filho de Davi. Por amor a Davi, Deus não iria retirar o governo, o reino de Salomão, mas de seu filho, e mesmo assim daria a seu filho uma tribo, também por amor de Davi, por quem Davi foi. As consequências da decisão imprudente vieram. A consequência vem, queridos, pelas nossas escolhas mal feitas. Mas que eu e você hoje possamos, assim como Salomão lá no início, possamos pedir ao Senhor sabedoria para trilharmos o caminho, do caminho melhor, para tomarmos as decisões de forma sábia, prudente. Que não sejamos pessoas sem conhecimento, como se não soubéssemos quem Deus é, como se não soubéssemos o que Ele tem nos direcionado. Peça ao Senhor, querido, e eu creio que de bom grado o Senhor lhe dará sabedoria. E também, se você abrir os olhos e pedir ao Pai, eu creio que Ele te mostrará o melhor caminho, a melhor decisão a tomar. Mas no final das contas, caberá a você escolher qual decisão você irá tomar. Então, como o tema de hoje diz, como você decide? Você decide baseado nas suas escolhas ou você decide baseado nas escolhas de Deus, no que Ele mostrou para a sua vida? Você tem tido decisões sábias ou decisões imprudentes? Se você, por acaso, tem tido decisões imprudentes, entregue a sua vida às mãos do Senhor. Confia nele, que Ele vai te mostrar o caminho certo. E se houver consequências, confia que Ele estará também com você nesse caminho, se você se arrependeu de ser desobediente. E se você tem tomado decisões sábias, você continue nesse caminho e não se perca, como infelizmente Salomão se perdeu. Essa palavra era que eu tinha em meu coração para falar para vocês. Eu inicialmente ia falar para vocês sobre a decisão, mas o meu coração estava falando sobre Eva, sobre a decisão de Eva e Adão lá no jardim do Éden, ao escolherem comer do fruto da árvore que Deus havia dito para não comer. E quando eu estava preparando a palavra, o Senhor falou que era sobre decisão, mas era sobre Salomão que seria direcionado às decisões e escolhas da nossa vida. Que esse exemplo, como aconteceu também com Adão e Eva, houve uma grande carruagem, vamos dizer assim, de consequências advindas daquele caminho escolhido, daquela decisão precipitada. Que eu e você venhamos ser sábios e decidir pelo melhor caminho, pela prudência. Essa era a palavra. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para que nós pudéssemos orar e entregar este momento ao Senhor. Senhor amado Deus e Pai, nós te somos gratos por mais este privilégio de estarmos aqui reunidos para ouvir da Tua palavra e falarmos contigo. Senhor, ensina-nos a sermos sábios, Pai querido, a tomarmos decisões com prudência e não no furor da situação, pois certamente cairemos no erro de sermos imprudentes. Que assim como Salomão no início pediu sabedoria, dá-nos sabedoria, Pai. E quando vemos, ó Deus, o caminho que o Senhor nos está nos mostrando a trilhar, que sejamos sábios, ó Deus, na escolha e não imprudentes, Pai, em seguirmos caminho diverso. Pois, infelizmente, ó Deus, sabemos que as decisões imprudentes nos levam a consequências, Pai querido. E muitas vezes essas consequências podem ser pequenas ou grandes, mas elas vêm. Pai querido, dê-nos sabedoria em Ti para decidirmos da melhor maneira.
Pai, fica com cada um de nós, continua guardando a nossa semana. Livra, ó Deus, de todo mal. Toma, ó Deus, o controle das nações em tuas mãos. Pai querido, tudo que está acontecendo, Senhor Jesus, nós te pedimos a tua provisão, ó Deus, nós te pedimos a tua providência. Pai querido, nós clamamos como teu povo, Pai querido, pelo teu agir, Senhor Jesus. Entra, ó Deus querido, com o teu agir e o teu mover sobre nós. Pai querido, toma-nos em tuas mãos. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, e se assim Deus permitir, terça-feira que vem, às 7 horas, estaremos aqui reunidos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Se você foi abençoado, querido, não esqueça de compartilhar esta live com outras pessoas. Já assim que acabar, eu vou compartilhar aqui no feed do Facebook, no feed do Instagram e também no meu canal no YouTube. Estarão todos disponíveis para vocês, para que vocês possam estar compartilhando e mais vidas serem abençoadas pela palavra do Senhor. Que o Senhor fique comigo, que o Senhor fique com você e que o Senhor conosco permaneça até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém.